31 de outubro é dia da Reforma Protestante, lógico, é óbvio. E a gente tem que falar de uma festa mundial que deveria ter sido celebrada por todos os povos. Isso se chama Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, o mundo é transformado. Em 1517, um jovem monge muda a história do mundo. Talvez o jovem professor já, Martinho Lutero é o nome dele. Mas nada vem do acaso. 100 anos antes de Martinho Lutero, surge um homem chamado John Wycliffe, um inglês que ele começa de fato uma reforma. Ele começa a escrever teses onde a Bíblia deveria ser para todos os povos, todos deveriam ter acesso à palavra de Deus. Até então, a Bíblia, que é o objeto transformador, a palavra de Deus, a palavra viva, era escrita em latim e somente bispos, somente padres tinham acesso ao idioma e conseguiriam ler, conseguiriam explicar as missas até 1963, exato, 1973, eram celebradas em latim. Ou seja, o povo não tinha acesso à palavra de Deus, o povo não tinha acesso ao conhecimento de Deus. Quando, de repente, um estudante de direito frustrado com a sua faculdade se dedicou às aulas de filosofia, se dedicou a essa matéria que é tão importante e um dia voltando num caminho, diante de uma grande tempestade, ele com medo de morrer faz o voto. Se Deus guardasse naquele caminho durante aquela tempestade, ele chegasse bem, ele entregaria a sua vida para viver para Deus. E esse cara foi Martinho Lutero. E ele logo se tornou monge, se dedicou ao jejum, se dedicou à profunda oração e terminando o seu curso, ele foi lecionar, se tornou professor, só que algo estava acontecendo no mundo. O mundo vivia em torno da instituição Igreja Apostólica Romana, do nascimento até a morte. Reis e até mesmo as pessoas pobres, os órfãos, viviam todos debaixo da tutela da Igreja Apostólica Romana. E diante disso, foi acontecendo que o poder dessa instituição foi dominando ao ponto de que a fé foi sendo esquecida, os princípios de Deus foi sendo apagados e a necessidade de construir templos, a necessidade de arrecadar recursos fez com que até princípios como venda de indulgências. O que seria uma indulgência? Você comprar um lugar no céu. Isso começou a ser estabelecido. E nesse contexto do mundo, onde estava debaixo de uma instituição, onde todas as verdades surgiam de uma instituição, desse contexto, a palavra de Deus ela vem e traz a libertação. 100 anos depois, daquilo que começou com John Wycliffe e depois com Hus e outros, Martinho Lutero tem uma profunda experiência com a palavra de Deus. Ele lê a palavra de Deus que diz que o justo viverá pela fé. Ele também tem contato com a carta de Paulo profundamente, que diz que é pela graça que nós somos salvos. E diante dessas verdades, após visitar Roma e não ver nada de espiritualidade, não ver nada da palavra de Deus, ele inconformado com aquele mundo de trevas, ele escreve 95 teses. 95 teses que ele publica, envia para autoridades e também prega na porta de uma igreja de Wittenberg. E aquelas teses logo se espalharam por toda a Alemanha, pelo mundo conhecido, e se tornou uma bomba atômica libertadora, porque a palavra ela sempre liberta de um mundo de trevas. Mas não parou por aí. Aquele mundo que estava preso nas trevas de pessoas más, ele foi impactado com aquelas teses, mas aquelas teses elas sofreram muita opressão. Foi muito perseguido tanto Martinho Lutero quanto aquelas ideias que já tinham sido perseguidas 100 anos antes, com reformadores que vieram antes mesmo de Lutero, que pagaram com a vida por conta daquelas ideias. E Lutero não recuou. Quando ele teve que ficar recluso, preso, ele tomou uma decisão que mudou a história da humanidade.
ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, um dialeto da região onde ele morava. Diante daquele dialeto, a Bíblia se tornou libertadora e acessível a todas as pessoas daquela região. Se hoje você está assistindo esse vídeo num celular, se você tem acesso à informação, se você tem acesso ao Google, a pesquisar, ao ChatGPT, tudo isso é fruto da Reforma Protestante. Porque a partir desse momento, o conhecimento da Palavra de Deus liberta a humanidade para o conhecimento da vida, para o conhecimento da ciência. As pessoas começaram a se alfabetizar para ler a Palavra de Deus e aquela palavra foi libertadora. Esse mundo que nós vivemos de tecnologia, de democracia, tudo isso é fruto da Reforma Protestante. 31 de outubro não é uma data qualquer. 31 de outubro é uma data que marca o mundo de trevas foi iluminado pela luz da Palavra de Deus. E nós vivemos no mundo de trevas hoje também. Não mais trevas de acesso à informação e nem do conhecimento, mas trevas onde o homem está distante da presença e da Palavra de Deus. Embora a palavra esteja acessível à maioria das pessoas. Eu quero encorajar você a continuar a reforma nesse tempo. Um mundo onde está decaído, pessoas distantes de Deus, distantes na deslealdade, no comportamento, distantes de valores. A Palavra de Deus é essa luz que vai iluminar a humanidade nesse tempo de trevas. E você é um instrumento. A reforma não acabou. A reforma continua através da minha e da sua vida.